Quer aprender a criar um MCP de forma simples e fácil? Fica aí nesse vídeo que ele é para você. Bom, primeiramente, muito prazer, sou o Vinícius do canal Dev no Comando e hoje, como vocês viram aí no gancho do vídeo, vamos aprender como criar um MCP Server do zero, de forma fácil, rápida e simples. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Antes de mais nada, antes de colocar a mão na massa, vamos entender o que vamos fazer hoje e o que de fato é um MCP. Bom, então o que vamos fazer hoje, cara? MCP Server de uma CLI. Então, se você viu o vídeo antigo, o vídeo anterior do canal, a gente tem uma CLI, deixa eu abrir aqui. Então, temos uma CLI de corte de vídeo. Que diachos é essa CLI? Basicamente, o que ela faz? Eu queria automatizar alguns processos de edição aqui do canal. E um desses processos era remover os silêncios de um vídeo. Então, quando eu estou gravando aqui um vídeo sem edição, às vezes fica um silêncio entre o vídeo de 1 segundo, 2 segundos. Eu gostaria de remover isso de uma forma mais fácil. Então, eu criei uma CLI. Na verdade, eu criei um script para isso, que eu passo um vídeo de entrada e um caminho de saída dele corta todos esses silêncios do vídeo. Eu tinha um script desse. E depois eu precisei gerar uma transcrição desse vídeo para me entender ali, criar legendas para esse vídeo, etc. Então eu criei esses dois scripts separados. Ele era um script bem puro, era um shell script. E hoje eu pensei, vamos facilitar as coisas. Então aí, a partir desses scripts eu criei duas funções, dois módulos bem simples em Python, que um é o Cut Silence, que ele usa o FFmpeg. Se você não conhece o FFmpeg, é uma ferramenta que é utilizada para editar, fazer algumas tratativas em arquivos de vídeo, áudio, etc. Depois dei uma pesquisada aí sobre esse cara. Então eu utilizo FFmpeg para isso, nessa parte de cortar os silêncios. E na parte de transcrição eu simplesmente uso o Whisper, que é uma ferramenta de transcrição a partir de um áudio. Então a gente manda um áudio para essa ferramenta e essa ferramenta traz todo o texto que foi dito naquele áudio e também as partes daquele áudio. Então no minuto tal, segundo tal, a gente recebe... A gente falou uma palavra tal e aí isso fica separado para a gente. Então, do minuto 1 até o minuto 1, 2 segundos, foi falado isso. Então, a gente consegue saber em qual momento cada palavra foi dita. Então, o Whisper é essa ferramenta utilizada. Ela é uma ferramenta que foi criada pela OpenAI, mas ela oferece um projeto open source, então você consegue baixar, instalar e executar ele na sua máquina localmente. E é o que eu faço aqui. Utilizo o Whisper de uma forma local e eu consigo obter toda a transcrição desse vídeo e eu salvo no banco de dados simples, um SQLite. Porém, meu workflow foi avançando e aí eu criei uma CLI para facilitar. Então hoje eu digito apenas Python CLI py e faço esses comandos aqui. Então Python CLI e passo o comando que eu quero. No caso tem o get transcription, que eu passo um ID do vídeo, ele traz a transcrição já feita. Então tem o cut silence, que eu passo como input um vídeo, o output e alguns parâmetros extras para melhorar a performance do vídeo. A qualidade do vídeo, alguns parâmetros, e executar isso em paralelo também. Depois, se vocês quiserem, eu trago mais detalhes sobre esse simples cortador de silêncios e a transcrição de fato, né? Então Python CLI transcribe, eu passo um vídeo como entrada e a ID que eu quero que seja salvo no banco de dados no SQLite, ele transcreve todo o vídeo e salva as informações no SQLite, no banco de dados. CLI simples. Só que o workflow foi avançando mais ainda, eu pretendo automatizar melhor esse processo de edição e surgiu a necessidade de criar um MCP. Então hoje vamos estar criando aqui junto esse MCP Server para conectar em ferramentas de agentes, de builder de agentes, ou até mesmo N8N, etc. Vai servir para qualquer caso que eu for implementar no futuro. Então eu preciso do MCP Server para estender as funcionalidades desta CLI em
workflows de agente de IA e fazer isso de uma forma mais autônoma. Não totalmente autônoma, mas um pouco mais autônoma com meus agentes específicos ali. Mas não vamos entrar em detalhes em agentes, vamos focar primeiramente no MCP. E eu vou dar aqui uma breve explicação do que é o MCP. Então, o MCP basicamente é Model Context Protocol, que é um protocolo de contexto, para adicionar contextos aos seus agentes de IA ou LLMs, etc. E quais são os tipos de MCPs que a gente tem hoje? A gente tem o MCP Client, que é justamente utilizado para se conectar com MCP Servers. Então, a gente também tem o MCP Server. Então, os dois tipos são MCP Client e MCP Server. O MCP Client para poder se conectar com diversos MCP Server. Então, você pode observar que o Cloud Code tem MCP Client embutido, que você consegue conectar vários MCP Server. Você tem o VS Code, você consegue... Então, o VS Code também tem um MCP Client embutido. O aplicativo do ChatGPT também tem um MCP Client embutido. Então, se você quiser se conectar com o MCP Servers, você precisa de MCP Client para se conectar a eles, ok? Hoje, vamos estar criando o MCP Server, então é isso que a gente vai estar atacando, mas destrinchando um pouco mais sobre eles, já destrinchei aqui que é o ChatGPT, Cloud Code, VS Code, etc., MCP Client. E o MCP Server é o responsável por nos fornecer recursos e ferramentas. Então, tipo, o meio que permite o MCP Client enxergar várias ferramentas. Então, um banco de dados, se a gente quer estender um banco de dados para um MCP Client observar, a gente pode fazer por meio do MCP Server, arquivos, que mais? APIs. Então, tudo isso a gente consegue prover através do MCP Server, ok? E quais são as formas de comunicação de um MCP Server? Bom, a mensagem que é transitada dentre os protocolos que a gente tem hoje é o JSON RCP. Então, ele se a gente olhar aqui, ele é algo bem simples, é só uma forma de contrato de comunicação entre quem está escutando, quem está mandando um request, uma informação nesse protocolo, e ele garante certa consistência entre as mensagens compartilhadas. Então a gente pode ver que ele é bem simples, aqui tem uma breve explicação de como ele é, e o objeto dele nada mais nada menos do que um JSON RPC, que é uma string, tem um método, parâmetros e um ID. Então, de forma resumida, são esses parâmetros que a gente passa dentro do nosso JSON. Isso é muito simples e facilita bastante a comunicação entre os demais componentes. Além da mensagem ser em padrão JSON RCP, a gente tem dois padrões de comunicação, que é justamente o stdio, que é quando você tem uma aplicação executando no processo da sua máquina. Então, geralmente, a gente vê aí alguns MCP servers que executam npx e o caminho do programa, e ele deixa um stdin aberto, ou seja, ouvindo entradas para ser processadas e retornar um output. Então, basicamente, ele tem um stdin ouvindo, esperando entradas, utilizando esse JSON, esperando entradas de mensagem do JSON RCP, processa aquela informação e devolve um std output. Isso funciona perfeitamente quando você tem ferramentas locais e um executável pronto local para executar ali de forma simples, tá? Na sua máquina, para executar dentro da sua máquina. Então funciona perfeitamente, até melhor local porque a latência não existe, etc. Então, além do stdio, a gente vê também bastante HTTP mais SSE, que hoje é o Streamable HTTP. Dando uma explicação bem por cima, HTTP é o que a gente já utiliza hoje em APIs, etc. É um protocolo de comunicação também. E a gente usa o SSE, que significa Server Sent Events, ou seja, um servidor sempre vai ficar enviando eventos para o ouvinte, né? E a gente utiliza essa somatória do HTTP mais o SSE justamente para fazer uma comunicação não sei se eu poderia usar essa palavra, mas semi-bidirecional. Por quê? O HTTP serve como ponto de entrada, onde eu mando um post para falar, quero essa informação aqui, MCP. E aí, conectado com o SSE, ele começa a enviar eventos de output, de saída. Só que podemos observar que ambos são
unidirecional, né? Pelo menos o SSE é unidirecional, e aí a gente fica ouvindo ele para receber os eventos. Ele só é de escuta, ele só manda eventos, ele não recebe. O HTTP somente manda uma solicitação, então esse conjunto aqui foi chamado pela comunidade de desenvolvimento de MCPs como Streamable HTTP. Então hoje, quando você ver Streamable HTTP, é uma junção de HTTP mais SSE. Então, basicamente é isso que a gente tem de comunicação de MCP servers com os MCP clients. E para que serve um MCP server? Basicamente é para estender as funcionalidades, então que é basicamente o nosso caso que eu exemplifiquei aqui. Então eu tenho uma CLI, só que eu quero estender essas funcionalidades dessa CLI para aplicações de agentes de IA. Então eu vou estender essas funcionalidades de Cut Silence e Transcribe para os meus modelos de agente de inteligência artificial, eles poderem tomar atitudes anônimas ali, então agir de forma autônoma. E basicamente é isso. Então, toda vez que o meu workflow de agente precisar, por exemplo, demandado que ele corte o silêncio de um vídeo, ele vai lá chamar esse script, cortar o silêncio e devolver uma saída. Se eu quiser as transcrições, eu posso utilizar as tools de getTranscribe, etc. Vocês vão entender melhor no decorrer do vídeo. Basicamente é isso, estender funcionalidades e se comunicar com agente e LLMs de forma autônoma, e conforme necessário. Basicamente é isso. Então, vamos para a mão na massa. Antes de mostrar ali o código que eu já deixei pronto para nós, eu vou mostrar alguns pontos importantes da arquitetura do MCP. Não especificamente da arquitetura, mas vocês podem ler aqui na documentação. Eu quero mostrar mais partes do que um MCP é composto. Então, como que tudo isso funciona por debaixo dos panos, né? Por que o MCP? Bom, o MCP ele é uma forma de prover, ele é um protocolo que consegue mostrar para os agentes de LLMs quais são as ferramentas disponíveis daquele serviço, quais que são os recursos que aquele LLM pode acessar e se a gente tem prompts prontos para poder utilizar daquelas ferramentas. Então, esses são os conceitos primitivos do MCP, que é expor todas as ferramentas, incluindo qual tipo de parâmetro que a gente precisa em uma ferramenta específica, etc. Quais são os tipos de recursos que a gente tem dentro daquele MCP server. Então, data sources, banco de dados, comunicação de banco de dados, comunicações de APIs, etc. E prompts. Então, a gente consegue ter templates de prompts que a gente pode reutilizar. Então, o nosso MCP Server ele vai ser uma interface que vai exibir todos esses recursos que nosso MCP Server tem, que a nossa ferramenta tem. Então, eu quero criar esse MCP Server para exibir para os meus modelos de LLM, para o meu workflow de agentes, falando, esse MCP Server tem essas ferramentas disponíveis. Quais? Cortador de silêncio e transcrição de vídeo. Então eu vou exibir isso para os meus agentes externos e LLMs. Quais são os recursos que a gente tem? A gente tem um banco de dados, que é o SQLite. A gente tem prompts, templates de prompts para utilizar. Se tem, a gente vai conseguir exibir ali. Então o MCP Server é justamente essa interface que mostra para os LLMs ou outros agentes quais recursos estão acessíveis e quais parâmetros ele deve utilizar para chamar esses recursos especificamente. Ficou claro? Bom, beleza. Hoje vamos criar nosso MCP Server em Python. Então, em Python a gente tem especificamente um SDK bem pronto. MCP Python SDK. Então, se a gente vier aqui na comunicação, deixa eu ver isso aqui. Se a gente vem na página de SDKs disponíveis do MCP Protocol, esse site aqui modelcontextprotocol.io, na parte de SDKs, a gente consegue ver todos os SDKs disponíveis que facilitam a criação o desenvolvimento desses MCPs. Então a gente tem TypeScript, Python, Go, Kotlin, diversas linguagens, Rust, Java,
Então a maioria das linguagens mais populares a gente já tem esses SDKs. E hoje eu escolhi o Python porque é o que está mais próximo ali de agente, de IA, tem ferramentas mais focadas em IA e todo esse ecossistema de inteligência artificial, machine learning. Então Python é uma porta de entrada bem interessante para qualquer... quando se trata de inteligência artificial, né? Então eu escolhi Python mais por conta disso, mas você poderia escolher outras também. Tudo depende da regra de negócio ou dos objetivos que você espera para suas integrações no futuro. Se a gente vier aqui, a gente tem o Python SDK, que tem várias formas de facilitar toda a criação desse MCP. Então aqui a gente consegue ler bastante coisa na documentação. Eu não vou ficar passando por isso aqui, eu vou querer mais mostrar na prática como isso funciona e dar um overview geral do que eu estou criando no momento. Então, basicamente é isso. A gente tem os SDKs, você pode utilizar o SDK para criar o seu MCP. E vou mostrar aqui como eu criei o meu. Bom, basicamente, no Python SDK você vai precisar instalar esta biblioteca aqui, que chama MCP entre colchetes CLI. Então você vai instalar o Python SDK do MCP, né? E aqui ele vai te prover todas as ferramentas necessárias para poder fazer a criação do seu MCP server. Ok? Bom, então a gente pode observar aqui que tem algumas importações bem simples de ferramentas e bibliotecas que a gente precisa, mas o core do MCP está totalmente aqui. Essa biblioteca, o modelo mais novo, oferece recursos disponíveis do framework FastMCP. Então, o que seria nesse caso o FastMCP? Eu não vou entrar muito a fundo, mas eu vou só dar um overview básico para entender que esse FastMCP é basicamente um framework para facilitar a criação desses MCPs com ferramentas e recursos de componentes core, autenticação, facilitação no deployment desses MCPs, etc. Então é um framework que a gente consegue ter mais facilidade na hora de criar esses MCPs e abstrair detalhes de implementação em muitos casos. Então, o MCP que a gente acabou de instalar já vem com esses recursos, vem com esse FastMCP, que o objetivo é realmente criar um MCP de uma forma bem mais rápida. E dando aqui um overview geral, a gente primeiro instancia esse... aqui na verdade eu importo todos os meus módulos que eu tenho, no caso o cut, silence e a transcrição. E tem um ponto importante que é um ponto que eu olho para a arquitetura, mas não tão arquitetura, mas em organização de código mesmo, em dependências, que é expor apenas um módulo que vai tratar todas aquelas informações dentro da nossa aplicação e transformar ela agnóstica a interfaces de saída. Ou seja, não importa se eu vou estar acessando corte de silêncios e transcrição de uma CLI, de uma API HTTP ou no caso MCP Server. Eu sempre me preocupo em separar essas responsabilidades. Então aqui dentro do meu módulo CutSilence, eu tenho justamente uma função CutSilence que recebe os parâmetros de entrada da nossa função e dentro dela faz toda a tratativa de regra de negócio para, de fato, cortar o silêncio de um vídeo. E aqui eu simplesmente exponho essa função, esse método e chamo através da minha interface de apresentação. No caso, anteriormente era uma CLI e agora vai ser um MCP Server. Então, fazer essa separação facilita ao trocar as interfaces de apresentações. Então, no caso, facilmente eu vou poder tirar da minha CLI e plugar no MCP Server, entendeu? E eu posso manter as duas ainda executando sem precisar mexer nas implementações. Ou se precisar, eu só mexo em um lugar apenas. E essas interfaces já identificam o que foi alterado e é uma forma muito mais fácil de trabalhar. Então, basicamente é isso. A dica é separe bem as responsabilidades para utilizar em qualquer camada de interface. Então, aqui eu separei tanto o método de cortar e a transcrição de vídeo, né? Então aqui eu tenho vários métodos para transcrição. Posso pegar as transcrições do banco de dados, listar todas as transcrições disponíveis e transcrever um vídeo de fato. Com essas ferramentas em mãos, eu instancio meu MCP,
meu fast MCP, dando um nome para esse server, que eu chamei aqui de Cut Silence Service, o host que ele vai ficar exposto, que é uma coisa que eu não acabei esquecendo de comentar, eu vou utilizar o Streamable HTTP. Por quê? Porque eu penso em estender esse MCP Server para ser executado num Agent Builder, por exemplo, N8N, etc. E eu escolhi justamente Streamable HTTP porque o meu N8N, a minha interface de builder, de Agent Builder, está rodando dentro de um Docker, dentro de um container isolado. E eu preciso do Streamable HTTP, que é uma forma de expor isso para a minha rede local e conseguir acessar ele ainda assim de uma rede local, mas sem precisar colocar os componentes no mesmo container. Então eu tenho um container executando um N8N, por exemplo, e através da rede local eu consigo enxergar que tem um MCP Server que pode ser conectado via Streamable HTTP. Por isso que eu estou escolhendo justamente o Streamable HTTP. Aqui eu passo algumas informações de host, então coloco, como eu vou utilizar o Streamable HTTP, eu preciso colocar o host, então eu coloquei ele aqui bindado na nossa máquina, né? Então qualquer dispositivo na rede conseguiria encontrar esse MCP Server. Você pode colocar local 127 ou até remover isso daqui porque ele fica no 127.0.1 também. Bom, aqui eu também coloquei a porta, então o meu MCP Server vai estar executando na porta 8000 e alguns parâmetros a mais, tipo autenticação não. Nesse stateless HTTP eu coloquei para ele manter sempre sem estado, né? Isso facilita em algumas, pelo que eu estava entendendo, em algumas chamadas de SSE que estava dando algum problema, etc. Então eu precisei colocar esta propriedade aqui para ele manter sem estado. Remover a autenticação, esse MCP Server não precisa de autenticação, mas você também pode configurar autenticação com JWT ou AUF2 e etc. Posso trazer em vídeos futuros, inclusive. E ativei o Debug True para pegar possíveis problemas e ficar facilmente conseguir depurar alguns futuros problemas. Bom, além disso, essa instanciação do MCP fornece alguns recursos para nós e alguns métodos, alguns decorators para facilitar na descrição dos recursos que a gente tem no nosso MCP. No caso aqui a gente tem o mcp.resource, que justamente é uma forma de decorar a nossa função getDatabaseSummary, e ela já deixa indexado no nosso MCP que a gente fala, MCP, a gente tem um recurso de banco de dados SQLite, e passa o caminho do SQLite, entendeu? Então aqui a gente fala MCP, a gente tem um recurso de SQLite que você pode acessar, que o cliente pode acessar, na verdade, e aqui dentro eu faço a implementação da minha função. Então pego o dbpath e chamo as funções necessárias que eu já tinha exportado nos meus módulos anteriormente. Assim como resources, tá vendo aqui a gente também tem resource de transcrição, então a gente pode pegar esses recursos de transcrição, e além de esses resources a gente também tem MCP Tools. Então ele fala, MCP Server, MCP Client, esse MCP Server tem uma tool, então aqui eu estou cadastrando da minha tool. O tool é Cut Silence e aqui eu passo todos os parâmetros que eles devem receber. Um ponto importante também no caso do Python, que é o docstrings, ou seja, o MCP, esse decorator é bem por cima, tá? Porque eu também não sou muito pró em Python, mas esse MCP, esse decorator aqui consegue de forma muito simples identificar os docstrings. Docstrings é basicamente uma forma de documentar algumas funções e métodos em Python. Então você pode observar que a gente fez uma docstring, isso aqui seria uma docstring basicamente, onde eu exponho o que é essa função, quais argumentos ela aceita. Por que isso aqui é importante? Porque isso aqui vai servir de metadados, removo os parênteses, porque não tem parênteses, de fato serve para metadados para o nosso MCP Client. Então, quando eu faço esse tipo de notação, eu estou falando MCP, eu tenho uma tool que tem essa descrição e recebe esses argumentos e devolve esse retorno. Essa é uma forma de declarar os parâmetros, os retornos e a descrição.
mas eu posso utilizar aqui também, tá vendo? Se a gente passa o mouse em cima da tool, ele não mostra mais. Deixa eu ver. Ah, estranho, mostrou aí. Mas enfim, a gente também consegue passar como parâmetros aqui, tipo input, description, ó, tá vendo? Então também posso passar por aqui ou da forma que eu fiz, como docstrings, ele também identifica. Declarei minha tool, declarei minha tool de cortar silêncio, defini os parâmetros, os argumentos, etc. Fiz a mesma coisa no MCP tool, na transcrição. Então aqui eu recebo os parâmetros de entrada, modelo do Whisper, especifico isso através do docstrings. Ok. E vou declarando minhas tools. Então quando você precisar declarar uma tool, você vai precisar usar o decorator mcp.tool, declarar sua função, os argumentos que ele deve receber e o retorno. Ok, aqui tem várias tools. E aqui eu tenho uma função de entry point, que é o main, onde eu especifico a porta. Isso aqui eu posso até remover, porque eu precisei sobrescrever isso aqui. Só que o importante é esse cara aqui, ó. Eu chamo meu mcp.run e passo o tipo que eu quero que ele seja. Então, no caso aqui, eu posso escolher Streamable HTTP, SSE, STDIO ou Streamable HTTP. Eu escolhi o Streamable HTTP e ele fica disponível na porta 8000, que foi a porta que a gente definiu ali no começo. Então, deixa eu mostrando aqui. Agora eu vou mostrar para vocês como conectar nesse MCP. Então, se eu vier dentro da minha pasta aqui e colocar Python e o nome do meu arquivo, que é mcp-server.py, ele já deve iniciar meu MCP server. Vamos ver. Ok. Então, start MCP cut silence na porta 8000 no host 000. Então, aqui a gente tem informações de logs, porque ele está em debug, etc. Então, ele é um stream HTTP, session, etc. Para se conectar a MCP, eu vou justamente utilizar o Cloud mesmo. Posso utilizar o Cloud. Na verdade, Cloud. Posso executar Cloud MCP. Aqui eu vou listar e você pode ver que já temos um MCP conectado. Conseguem enxergar? Lindo! Então, nosso video cut na HTTP, localhost 8000 e etc. Aqui eu estou mostrando como ele está listado. E como você vai conectar nesse MCP? No seu MCP Client, seja VS Code, seja no caso que eu estou fazendo aqui no Cloud Code, a gente pode fazer o seguinte, MCP add, e aqui eu defino o transporte, no caso do Cloud, né? Eu falo que o meu transporte é por meio do HTTP, vou chamá-lo de videocut e vou passar a URL do meu MCP. Com esse comando, eu conecto o Cloud ao MCP server de cortador de vídeo. E se a gente for testar aqui, então Cloud MCP, na verdade eu vou abrir uma seção do Cloud, vou perguntar a ele, use videocut MCP to give a list of transcriptions. Então, traduzindo, o que é isso aqui? Use o videocut MCP para me dar uma lista de transcrições existente. Então, vamos ver se ele vai conseguir fazer isso aqui. Pensando. Vamos ver. Então, ó, ele pediu a permissão para mim que ele vai usar uma ferramenta do MCP tal, a ferramenta List All Transcriptions, que é justamente esta List All Transcriptions, aqui ó, List All Transcriptions, que é justamente essa tua aqui, ele está tentando executar aqui, tá vendo? Aqui ele fala toda a descrição do docstrings que a gente passou e etc. Yes. E aqui ele já trouxe o retorno, ó. Deu sucesso na chamada do MCP, agora ele está formatando para mim o MCP client e ele falou, ele tem uma transcrição que é do ID do vídeo tal, o áudio é a partir desse arquivo aqui, a linguagem é português, o model base que é do Whisper é base, e quando ele foi criado, dia 15 de outubro de 2025 às 6 horas. Falou aqui que eu tenho uma transcrição em português, blá blá blá, que usa o Whisper Model. Entendeu? Agora aqui eu posso estender muitas funcionalidades. Posso criar algo de timeline, posso criar
tools de edição, posso criar efeitos no meu vídeo, posso colocar muita coisa aqui dentro que eu vou conseguir interagir utilizando os clients, que é justamente o Cloud Code ou o VS Code ou até um N8N, por exemplo. Então, foi para isso que eu criei este MCP Server focado em metadados de vídeos. Então, é isso. Acho que eu quis dar um overview geral de como funciona o MCP Server aqui no ecossistema Python e etc. Eu pretendo trazer mais conteúdo sobre agente de IA, LangGraph, outros recursos que a gente pode fazer, porque eu venho estudando, venho tentando automatizar grande parte do meu fluxo de criação e etc. Então eu vou trazendo atualizações aqui para o canal. E se você gostou do vídeo, se você quer algum vídeo que entre mais a fundo nas entrelinhas da criação de um MCP Server, ou quer ver como que é criado o MCP Client, um agente, etc., ou algum outro tipo de conteúdo, deixe aqui abaixo. Se você gostou do vídeo, deixa aquele joinha. Inscreva-se no canal também para estar fortalecendo aqui nosso trabalho. E é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido. Até a próxima. Abraço. Tchau.